Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Passando aqui para trazer um conteúdo para vocês sobre revisão da vida toda. Hoje eu vou mostrar para vocês como que está sendo o julgamento pelos juízes, né, nas instâncias primárias, nas instâncias inferiores, como que está sendo o julgamento, o entendimento, o recebimento de cada juiz. Como eu sempre digo, o juiz ele tem ali um entendimento, capacidade técnica para decidir conforme o entendimento dele acerca do assunto. Então tem juízes que julgam de uma forma e outros de outra forma. Isso é comum no ramo do direito. Então, eu gostaria de trazer para vocês alguns casos, nos quais, meus casos reais, no qual já tive deferimento de tutela, já tive sobrestamento, entrei com o pedido de levantamento do sobrestamento, né, para o processo caminhar, juntamente com o pedido de liminar, foi indeferido. Já tive deferimento de tutela na sentença. Vou mostrar para vocês esses casos práticos para vocês terem uma noção de como que está sendo o andamento desses processos, os julgamentos. Por que eu decidi fazer isso? Porque constantemente as pessoas, né, vêm me procurar, meus clientes, outras pessoas, e principalmente meus clientes, me pressionando, me cobrando, olha, eu quero entrar com a tutela, eu quero entrar, vai logo, mês que vem já vou receber, daqui 40 dias já vou receber. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, eu quero mostrar para vocês que depende muito do entendimento do juiz que está julgando aquela causa. O papel do advogado é feito, a gente entra com o pedido. Agora, se o processo vai caminhar, vai continuar, depende do juiz, tá bom? Vou mostrar 4 casos práticos para vocês com decisões diferentes dos casos meus, tá? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Aproveita essa oportunidade para fazer um convite para você que está me vendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações porque toda semana tem um conteúdo publicado aqui no canal, aí você vai ser notificado, tá bom? O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é de um pedido de liminar que eu fiz, já foi deferida a liminar. A tutela de evidência, a gente fala um pedido, chama o termo utilizado a liminar. Já foi deferido, o juiz ele determinou que seja implementado a correção do benefício segurado, enquanto o processo continua tramitando. Vamos ali na tela que eu vou mostrar para vocês. Eu protegi as informações aqui, né, do meu cliente. O advogado Caio de Carvalho é meu sócio. Aqui consta o nome deles, né, que em alguns tribunais não aparece o nome de todos, consta porque é ele que fica incumbido aqui no escritório de protocolar os autos. Então, ele faz com o token dele e aparece o nome dele. Vamos na decisão que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, nós fizemos o pedido desse caso aqui da liminar, a cliente ela desejou isso, e o juiz ele já logo na decisão, é juíza, né, uma juíza federal. Ela já menciona o julgado do STF, que foi concluído dia 1º de dezembro de 2022, no qual ela alega ali que deve ser considerada a aplicação da regra mais vantajosa. Vamos aqui na outra parte que ela fala. Deixa eu voltar aqui para ver se está certo. É isso. Fala o seguinte: as planilhas acostadas pela parte autora indicam que o cômputo do salário de contribuição anteriores a julho de 94 lhe seria mais favorável, relativo ao tema 1102, que é a decisão lá do STF, o julgado do STF. Na parte de baixo. Com essas considerações, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, né? Ou seja, ela entende que deve ser deferido. Essa é a decisão do juiz. Deixa eu falar uma questão aqui muito importante para vocês. Nessa parte que eu li, que as planilhas acostadas pela parte, isso demonstra, meus caros, seja colegas aí que eventualmente estão vendo, ou pessoa que já tem processos, isso demonstra que a apresentação do cálculo ele é fundamental para a realização, para o segurado saber se vai ser vantajoso ou não. Então, olha o que a juíza falou, as planilhas acostadas pela parte indicam que vai ser mais vantajoso o benefício, a revisão da vida toda. Então, é de extrema importância juntar o relatório dos cálculos. Ah, mas por que você está falando isso? O advogado sabe que tem que juntar, sabe, mas muitas pessoas já me procuraram informando que tem dúvidas se foi apresentado o cálculo, se não foi, se não fizeram. E eu abro uma ressalva aqui,
Tem uma pessoa me fez um longo texto ali em um dos vídeos, questionando, inclusive é um advogado, questionando o fato de eu entrar nos processos, quando a pessoa me pede acessar os autos. Eu faço isso sim, porque a parte mais prejudicada é o autor, é o segurado que está ali atuando. E detalhe, essa pessoa disse que foi antiético da minha parte. Talvez seja, mas mais antiético seria o advogado que faz um pedido para um segurado fazer de qualquer jeito. Não juntar cálculo, não juntar relatório, fazer um pedido que não tem fundamento. Isso é mais antiético. Em muitos casos que eu mencionei aqui, que eu analisei o processo para esse segurado, tinha erro grosseiro. Tá? Só uma ressalva. Por que eu estou falando de juntar essas planilhas? Porque tem gente que não junta, tem advogado que não faz. Ontem mesmo, um senhor me procurou, ele já tem uma ação protocolada, ele me procurou para fazer os cálculos, ele me pagou, porque os cálculos são cobrados. Me pagou para fazer o cálculo e para apresentar no processo, porque ele estava em dúvida. Fiz o cálculo, é negativo. A revisão da vida toda foi negativa para ele. Falei, não sei o que fizeram aí no caso do senhor. Ou seja, eu respeito muito a questão de ética, não invado o processo de ninguém, mas quem precisar de ajuda, eu ajudo. Vamos continuar aqui. Aqui o juiz, essa juíza então, ela deferiu, olha aqui, ó, por isso, dispositivo, né? Deferiu gratuidade da justiça, primeiro ponto que eles sempre fazem. Outra parte aqui, defira a tutela provisória de urgência, a de evidência, e seja implementada a correção do benefício no prazo de 45 dias, sob pena de multa a ser fixada por esse juízo. Então, esse caso específico, eu entrei com o pedido liminar, a juíza já determinou, sentenciou, falou para o INSS corrigir o benefício da segurada no prazo de 45 dias. Então, esse caso é um caso que deu certo, que logo, logo a segurada vai estar recebendo. Significa dizer, o deferimento da liminar. O benefício dela vai ser corrigido e ela já vai começar a receber. O processo continua tramitando, né? As fases processuais até chegar à parte da sentença, sentenciou, parte da execução para receber os atrasados. Mas nisso, o segurado já está recebendo ali benefício. Esse outro caso aqui é também de uma cliente minha. Pode ver que nesse aqui aparecem os nomes. Nós somos em 3 sócios aqui. Isso daqui eu não protegi a informação porque ela é pública. Esse daqui eu entrei com um pedido de levantamento do sobrestamento para o processo tramitar, bem como o pedido de tutela, a liminar. O juiz indeferiu. Despacho rápido, breve e sucinto aqui. Ó. O pedido de tutela será apreciado quando da prolação da sentença, ou seja, o juiz só vai analisar o pedido de tutela no fim do processo, na sentença. Por hora, indefiro o pedido de prosseguimento do feito e tendo em vista que a decisão acerca do tema encontra-se pendente de trânsito em julgado. Intime-se as partes. Então, ele manteve aqui, nesse caso, o sobreestado do processo. Eu entrei com o pedido para me voltar com o meu processo e a liminar. Negou a liminar, disse que só vai julgar na sentença e indeferiu o andamento do processo. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar sobreestado. Eu utilizei a decisão lá do STF, que eu mencionei no vídeo anterior, e o STF já decidiu de que não há necessidade de aguardar a sentença, o trânsito em julgado lá do STF, da vida toda. Não há necessidade, o processo já pode tramitar. Mesmo assim, o juiz ele determinou sobrestamento. Né? Como eu disse para vocês inicialmente, existem formas diferentes de interpretação de cada juiz. Nesse caso aqui, eu não vou recorrer, porque o prazo que pode demorar a tramitação até ser recebido um recurso ou entrar ali, o recurso cabível aqui, pode ser mais demorado do que aguardar a publicação do acórdão. Então, informei o cliente que a gente vai aguardar a publicação do acórdão e deixar sobreestado. Nesse outro caso aqui, o terceiro, eu tenho 4 casos para mostrar para vocês, que são interessantes. Deixa eu mostrar aqui. Nesse aqui, o processo da segurada não ficou sobreestado antes da decisão do STF. Ou seja, estávamos aguardando a decisão do STF, só que o processo dela já estava tramitando. Protocolei essa ação em fevereiro do ano passado, 2022. Tramitou normal, porque o juiz ele não sobrestou. Então, houve contestação, todo o processo certinho. Aí ele ficou concluso para julgamento. Na fase de conclusão para julgamento, sobrestou. Houve o sobrestamento. Quando teve a decisão do STF, em dezembro, em janeiro eu já entrei com um pedido de liberação desse caso aqui, só que eu não pedi a liminar, porque
como eu explico para os clientes, existem riscos de ter concedido a liminar. Se o cliente está ciente, ele quer a liminar, a gente entra. Senão, a gente só pede o levantamento do sobrestamento. Só fazer o processo caminhar. Nesse caso aqui, ela não queria liminar, só fazer o processo caminhar. Como já estava concluído para julgamento, o juiz já sentenciou, ele julgou procedente. Já julgou procedente o pedido que o INSS promova o recálculo da renda mensal. E um destaque que eu faço aqui, veja aqui onde eu grifei aqui, ó, se resultar valor maior. Isso é uma coisa interessante de se observar, de que, eventualmente, se um advogado entra com um pedido, por erro, que nem esse caso que eu mencionei para vocês que eu fiz ontem, que é negativo, o INSS não pode, o juiz ele não pode condenar o valor do benefício do segurado para menor, já que o cálculo foi negativo. Isso daqui já desse entendimento dos juízes, só vai corrigir o benefício do segurado se resultar em valor maior. Então isso é muito importante, da gente ter esse entendimento. Existem os riscos de entrar sem fazer o cálculo, e não são todos os juízes que têm esse entendimento, mas se, porventura, o cálculo, o benefício do segurado for menor, ele não pode ser responsabilizado e o benefício diminuir. Esse processo deve ser arquivado sem prejudicar. Por quê? Porque o tema da revisão da vida toda, o que está sendo reclamado assim, ali, é a aplicação da melhor regra, do melhor benefício. Entenderam? Aí, continuando aqui embaixo. Então, ela concede a tutela de evidência lá na conclusão do processo. Por quê? Conceda a tutela se já estava concluído para julgamento no final. Porque ainda existe a possibilidade do INSS ele recorrer da decisão do juiz, mesmo que tenha uma sentença lá do STF. Então, o INSS ele pode recorrer dessa decisão do juiz para o tribunal. O juiz ele concede a tutela, enquanto o processo ele não transita em julgado. E esse último caso aqui, esse me surpreendeu. Inclusive, eu até achei meio estranho essas letras grandes aqui. Mas é o seguinte, esse processo aqui, de Taubaté, ó, nós temos ações no Brasil inteiro. Esse processo aqui, o juiz ele marcou a audiência para tentativa de conciliação. Veja, ó, ato ordinatório, cliente aqui, ó, meu escritório, meu nome aqui, dos meus sócios. Em cumprimento ao determinado despacho, foi designada a audiência para o dia 15, às 15h15, audiência de tentativa de conciliação. Essa audiência de tentativa de conciliação nada mais é do que para ver se temos algum acordo, se o INSS faz proposta. Em outro caso que eu tive, de revisão pontual, não é da vida toda, houve audiência. Não, nem houve audiência. No própria contestação, o INSS já apresentou acordo. Para dar celeridade no processo, eles não marcam. Já apresentou acordo, a proposta de acordo deles foram boas. Nesse caso da revisão da vida toda, não sei qual seria a proposta de acordo do INSS. Mas, para dar celeridade ao processo, de repente ele pode vir com alguma proposta. Se for uma proposta não muito viável, a gente nega. Mas ainda assim, eu vou analisar os requisitos, porque existem os atrasados, né? E quando a proposta de acordo do INSS, ele tem que se abordar os atrasados, tudo bem. Se não, a gente nega, não entra no acordo, o processo continua. O que eu quis mostrar para vocês são diversas as situações que estão sendo os julgamentos. Indeferimento de tutela, indeferimento do andamento processual, manteve sobrestado, deferimento de tutela, audiência. Tá? Então, depende muito do que está acontecendo. Cada estado tem a sua interpretação aí, cada juiz. Eu falo cada estado porque a gente tem ações no Brasil inteiro. Eu quis trazer isso para vocês porque muitas pessoas me procuraram, me perguntando o que vai acontecer. Por exemplo, naquele que foi deferida a tutela, vocês viram que o juiz ele deu 45 dias para o INSS implantar o benefício, sobre pena de multa. Então, a partir dali, pode ser corrigido o benefício do segurado. Entenderam? Isso é para esclarecer mais aí como que tem sido os processos a partir de agora. E muitos, eu mostrei esse, mas grande parte os juízes estão mantendo o processo sobrestado. Em alguns casos também estão indeferindo a tutela, porque eles querem aguardar a decisão lá, o trânsito em julgado, a publicação do acórdão. Em alguns casos, nem a publicação do acórdão o juiz vai aceitar, ele vai aguardar o trânsito em julgado, né? Publicação do acórdão, publicou ali, extinta a ação, aí volta a tramitar. A gente tem que entrar nos autos e fazer tramitar o processo. Certo, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês terem um pouco de conhecimento de como está acontecendo aí no Brasil
os julgamentos nas instâncias inferiores, aí nas primeiras instâncias, acerca da revisão da vida toda. Tá bom? Se for do interesse de vocês, tem um link na descrição. Se você ainda não tem advogado, não entrou com ação, não perde tempo. Procure o seu direito. Tem um link na descrição, vou deixar aí para você. Se inscreva, entre ali, tem todas as informações de como você deve proceder e nossa equipe vai entrar em contato. Tá bom? Uma sugestão também, utilize os comentários. Se vocês desejarem que eu fale de outras questões relacionadas à vida toda ou de outros temas, deixe no comentário. Utilize o comentário que eu vou estar lendo e gravando aqui para vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima.